sabia que você é herdeiro? Pastor, como é que você conseguiu chegar a essa conclusão tão óbvia? Parece óbvio, mas deixa eu mostrar para você que não é tão óbvio assim. Que não é tão óbvio assim. E nós vamos, durante esse mês de janeiro, fazer uma série de ministrações acerca de sermos herdeiros. Herdeiros. E hoje eu quero falar com você sobre herdeiros da nossa posição em Cristo, de escravos para filhos. Diga, de escravos para filhos. Vamos lá? Mais uma vez, de escravos. Eu quero meditar nisso com você. 2 textos, o primeiro deles em Gálatas capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Eu vou ler na Bíblia a mensagem. E o outro texto, Romanos 8, do 12 ao 17. Como eram textos maiores, eu não coloquei na projeção aí para você, mas nos slides, mas estão aí descritos, né, o endereço deles. Gálatas 4, 6 e 7. O segundo texto que eu quero ler com você, Romanos capítulo 8, do verso 12 ao verso 17, também para corroborar com aquilo que nós vamos meditar aqui nessa noite. Romanos 8, do 12 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: vocês não percebem que não devemos 1 centavo sequer à velha vida, na qual a pessoa tem de fazer tudo por si? Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor a fazer é dar a ela um enterro definitivo e se engajar na nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Há muito o que fazer e lugares para conhecer. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura, que sempre pergunta para Deus: e agora, papai, o que vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos, pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Deixa eu voltar com você. Jardim do Éden, criação de Deus estabelecida, mas essa criação se volta contra Deus, essa criação peca, e essa criação cria uma barreira no seu relacionamento com Deus. Não houve mais possibilidade de relacionamento por causa do pecado. E aí você conhece todo o poder que Satanás impõe sobre uma pessoa quando ela vive essa vida sem conhecer Jesus, sem desfrutar daquilo que a cruz já conquistou para ela, aquilo que Jesus na cruz conquistou para ela. E ela como escravo do diabo, e ela como escravo do pecado, escravo dessa vida, vive ano após ano, dia após dia, dissolutamente, com questões que não se resolvem, com questões que não se aprumam, com caminhos que ano após ano se tornam mais difíceis, se tornam mais conturbados, se tornam mais complicados. Esse é o homem dominado pelo pecado. Esse é o homem escravo do pecado. Eu estou falando do homem, estou falando do ser. Esse é o ser humano escravizado por Satanás. Mas um dia eu e você fomos alcançados pela graça, fomos alcançados pelo poder do Evangelho, entendemos a mensagem da cruz, entendemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós, e isso nos trouxe salvação, amém? Mas o que nós percebemos muitas vezes é que é difícil uma mentalidade de escravo
agora viver como um filho do rei. É difícil aquela mentalidade que nos escravizou, que nos conduziu por tanto tempo, que fez parte da nossa vida por tanto tempo, agora nos libertar disso. Por vezes, ainda agimos como escravos. Por vezes, ainda permitimos que esse modo de vida faça parte da nossa caminhada. Mas um ano se inicia e em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, não mais escravos, mas herdeiros. Herdeiros. E esses dois textos, e Paulo relata muito sobre isso, outros tantos textos você vai poder estudar e verificar acerca disso, mas esses dois textos, e eu gostei da versão da Bíblia Mensagem, porque ela ainda esmiuça com palavras mais atuais, e isso traz um significado maior ainda para a nossa vida, por isso estou usando essa versão hoje. Mas esses dois textos clareiam e nos mostram de uma forma maravilhosa que não somos mais escravos, que não precisamos mais viver como escravos, mas somos filhos, e isso apenas não basta, somos herdeiros. Somos herdeiros. O Bernardo e a Valentina são herdeiros do Elson e da Marcele, mas quando eles adotaram o Luan também se tornou herdeiros. Satanás tinha domínio sobre a nossa vida, mas quando Jesus nos alcançou, nos tornamos filhos de Deus e herdeiros com Cristo. Não mais escravos, não pertencemos mais ao diabo. Não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Precisamos aprender a experimentar essa nossa condição de filhos e herdeiros de Deus. Precisamos aprender sobre isso. Por isso eu fiz rapidamente para você essa demonstração, para que isso clareasse um pouquinho para você. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa filiação em Cristo. E esse texto, claramente, ele mostra, nós podemos perceber aqui a trindade toda envolvida nessa experiência pessoal de filiação. Nós vemos Deus, o Pai, enviando Jesus. Nós vemos o Filho, Jesus, sendo enviado para morrer por nós. O Pai envia o Espírito Santo para habitar em nós. Nós vemos a trindade envolvida nisso tudo. E a ênfase desse texto, a ênfase dessa passagem, não são filhos pequenos, não estou falando de herança dessa terra. Não estou falando de coisas que hoje são e amanhã não são mais. Mas nós estamos falando de filhos de Deus, que eram escravos e agora não são mais, agora são filhos. Essa é a ideia central desse texto. E o que Paulo está dizendo? Paulo está, apesar dos Gálatas se comportarem como escravo, Paulo está dizendo, vocês são filhos. E vocês precisam se comportar como tal. Vocês precisam assumir a posição de vocês como filhos. E eu creio que Deus trouxe ao nosso coração essa série surgiu na quarta-feira, quando eu conversava com o pastor Osmar. Nós tínhamos um tempo de discipulado e nós conversávamos e falávamos sobre isso, falávamos sobre a leitura que estávamos fazendo e chegamos ali. Eu sei que não foi algo da minha cabeça, não foi algo da cabeça do pastor Osmar, mas foi algo de Deus naquela conversa, e começamos a compartilhar sobre isso, a falar sobre isso, e quarta-feira foi até altas horas da madrugada nós compartilhando o texto, e eu creio que Deus nos trouxe essa direção, e no início do ano, para que como igreja do Senhor, para que como filhos de Deus e não mais escravos, nós possamos de uma vez por todas assumir essa identidade e sabermos aquilo que é a nossa herança. Quais são
Quais são as promessas de Deus para a nossa vida? Aquilo que está à nossa disposição e muitas vezes nós não usufruímos. Muitas vezes nós não tomamos posse, porque assim como essa igreja, assim como os Gálatas, estamos nos comportando como escravos. Estamos nos comportando como éramos outrora, éramos no passado. E Paulo os exorta, Paulo vai firme nessa colocação com eles, para que, de uma vez por todas, eles entendessem que eles não são mais escravos. Eu e você não somos mais escravos. Não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus. Por que chegamos a esse tempo? Por que chegamos a esse viver? Nós podemos dizer hoje que a igreja de Jesus Cristo na terra, ela se divide em duas vertentes principais. Primeiro, aqueles de extrema reverência, religiosos, mas que externam uma reverência hipócrita, uma reverência que os leva, a deixar de experimentar a intimidade com o Pai, mais se parecendo escravos do que filhos. Essa é uma primeira vertente. A segunda, aqueles que extrapolam, aqueles que manifestam uma intimidade tão irreverente, a ponto de agirem como se Deus não fosse o seu pai, e sim o seu empregado. Sabe aquele filho que a gente chama de mal educado? Que o pai tem o dever de fazer tudo o que ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer. Essa é uma das vertentes da igreja brasileira hoje. E nós precisamos encontrar o equilíbrio de um relacionamento íntimo com Deus, de um relacionamento íntimo com o nosso Pai, mas ao mesmo tempo um relacionamento respeitoso. Ao mesmo tempo um relacionamento que demonstre que nós honramos o nosso Pai, que nós amamos o nosso Pai. Mas talvez você esteja se perguntando se eu ainda ajo como escravo, se eu ainda, em momentos na minha caminhada, não entendo a minha condição de filho, o que é preciso para que eu me torne um filho de Deus? O que é preciso para que você se torne um filho de Deus? Você quer arriscar? O que precisa para você se tornar um filho de Deus? Pensa aí enquanto toma água. Diz aí. Que é preciso, igreja? Que é preciso para alguém se tornar filho de Deus? Quantos já fizeram encontro de paz? Está com medo de levantar a mão? Pode levantar se você fez. O que é preciso para alguém se tornar um filho de Deus? Próximo slide. A resposta é simples. O que diz lá? 1, 2, 3. Crer. O que é preciso para alguém se tornar um filho de Deus? Crer. A resposta é simples. O Espírito Santo continua ministrando isso desde os dias de Pentecostes, a todos aqueles, que, como diz a palavra, têm ouvidos para ouvir. Simples. Às vezes nós achamos que é difícil, que é complicado, porque ouvimos tantas coisas, ouvimos as vertentes e achamos que é tão complicado isso. Mas crer em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no sacrifício de Jesus? Você já o recebeu como o Senhor e Salvador da sua vida?
você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Romanos 8, 14 e 15 que nós lemos, nós encontramos o apóstolo instruindo, os leitores aqui já em Romanos. Ele diz: o Espírito de Deus nos chama, há muito o que fazer e lugares para conhecer. Olha, eu amei essa versão, justamente da forma como ele coloca. O Espírito de Deus nos chama, há muito o que fazer e lugares para conhecer. Essa relação de filho e pai. Não temos vivido porque há muito a experimentar com o Senhor, há muito a viver com Ele, há muito a conhecer com Ele e dEle. E Ele continua dizendo: a vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Não é vazia, nela há uma constante expectativa de aventura. Sabe quando os filhos confiam plenamente nos pais? Nós vamos para tal lugar, vamos, bora. Pai, mas o que tem lá? Filho, você vai ver, e vamos embora. Tem uma aventura esperando, tem algo especial esperando, ou naquele dia não tem, é algo, mas está junto. Ele simplesmente dá a mão para o pai, dá a mão para a mãe e vai. Você está entendendo a diferença de filho e escravo? Está entendendo a diferença daquele que dá a mão para o pai e não importa para onde o pai vai, ele está junto? Olha o que a palavra está dizendo. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, papai, o que vamos fazer? Quantas vezes na sua vida até aqui você não soube o que fazer? E quantas vezes você parou diante de Deus e demonstrou essa intimidade dizendo: e agora, pai? Ou se você é mais íntimo ainda: e agora, papai? O que eu faço? O que nós vamos fazer? É isso que Paulo está dizendo. E a versão da Bíblia Mensagem termina dizendo: como as crianças fazem. Quantas vezes, lembra da sua infância? Lembra do momento na casa dos seus pais em que situações surgiam e você não sabia o que fazer, e você, talvez, dependendo do relacionamento, claro, que você teve com seu pai e sua mãe, você chegava: e agora? Por que não fazemos assim com o nosso Papai Celestial? Por que não agimos assim com Ele? Por que não vivemos assim com Ele? Por que não desfrutamos disso com Ele? Por causa da nossa mentalidade de escravos. Sabemos que cremos em Jesus, sabemos que recebemos como Senhor e Salvador, declaramos isso, mas a nossa mentalidade anterior de escravo ainda faz com que voltemos. Faz com que nos posicionemos como outrora. Todo o que é nascido de Deus é filho e herdeiro de Deus, amém? Todo o que é nascido de Deus. O grande problema é que nós insistimos em nos comportar como escravos. E por isso vivemos tantos temores. E por isso vivemos tantas situações. Quantos de vocês disseram ou ouviram das pessoas: eu não sei o que vai ser desse ano. Eu estou com medo do que pode acontecer. Eu estou com uma situação aí. Isso e aquilo, é aquilo e outro. Amados, nós somos filhos do Criador do universo e de todas as coisas. E a palavra está dizendo que nós somos herdeiros dele. Herdeiros desse Pai maravilhoso. O povo de Deus, quando foi liberto do Egito, o povo de Deus, quando foi liberto do cativeiro, e está ali caminhando para a terra prometida, está ali sendo liderado por Moisés à terra prometida,
mas eles andavam carregando no peito, andavam carregando, né, o peso do embaraço do cativeiro, da sua mente, da sua existência voltada a uma vida de escravidão. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído dos seus corações. Eles haviam saído da escravidão, do trabalho árduo, do chicote no lombo, da fome, de muitas vezes não ter o que comer, mas o Egito não saía dos seus corações, o Egito não saía das suas mentes. Você foi alcançado por Jesus, você foi alcançado por esse evangelho. Liberte-se, porque você é um filho de Deus, você é um herdeiro de Deus, você tem as promessas de Deus sobre a sua vida. Não mais escravos, não mais escravos. Assim como nós, aquele povo foi liberto, mas assim como nós também fomos libertos das trevas, mas continuamos agindo como escravos do diabo. Continuamos conduzindo a nossa vida dessa forma, mentalidade de deserto. Mentalidade de deserto. Mentalidade de escravos que tem sido cultivada por muitos de nós, mas em nome de Jesus será banida da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos viver como filhos. As palavras do apóstolo Paulo no texto que nós lemos, no início, nos fazem meditar no contraste entre ser filho e ser escravo. O contraste que há entre ser filho e ser escravo. Slide, por favor. E eu quero compartilhar com você, quero ver com você alguns pontos acerca disso. E o primeiro deles é: o filho tem a mesma natureza do pai, o escravo não. Quando nós cremos em Cristo, cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, a palavra diz que o Espírito Santo vem habitar em nós. E significa que nos tornamos coparticipantes da natureza divina. A lei, ela jamais teria o poder de fazer que a natureza divina habitasse em nós. Mas o sacrifício de Jesus, a entrega de Jesus naquela cruz, possibilitou isso a toda a humanidade. Por isso, quando um cristão volta à lei do esforço próprio, a obras, para que isso seja alcançado por mérito, nega a própria natureza divina, nega aquilo que Deus estabeleceu. E nisso, dentro dele, se abre um espaço para que a natureza carnal possa ter ação, possa agir. O filho, ele tem a mesma natureza do pai. Quando eu olho para o Rodrigo em algumas atitudes, quando eu olho para o Felipe em algumas atitudes, em alguns gestos, em algumas coisas que eles fazem, está ali. Está ali, está carimbado. Mostra claramente. E da mesma forma deve ser assim com a nossa vida para com o nosso Papai Celestial. O filho tem a mesma natureza, o escravo não. O escravo não. Ele age por conta própria. Ele faz da sua vida, na sua vida, os seus próprios caminhos. Ele toma as suas próprias decisões. Ele não compartilha a sua vida porque a natureza não é a do pai. Segundo, o filho tem um pai, o escravo tem um Senhor. Vamos ler? O filho, o escravo tem um Senhor. Nenhum escravo tem a liberdade de chamar o seu Senhor de pai. E isso é muito sério. Se eu tenho agido como escravo, é porque eu não tenho liberdade de chamar
Deus de Pai. O que tem impedido isso na minha vida? O que tem impedido isso na minha vida? Nenhum escravo tem a liberdade de chamar o seu Senhor de Pai. Mais uma vez, quando recebemos Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, recebemos, é importante, eu quero frisar isso para você, recebemos também o Espírito Santo, e é Ele que testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. É Ele que testifica isso em nossos corações. O texto que nós lemos diz que o Espírito que habita em nós clama, Abba, Abba, Pai. E nós que cremos em resposta a essas impressões do Espírito Santo, respondemos, Abba, Pai. Talvez você já tenha ouvido e você já tenha pesquisado sobre, mas Abba, tem aí? Expressão aramaica equivalente ao nosso termo papai, e mostra a intimidade do filho com o pai. Nenhum servo tem esse tipo de intimidade com o seu senhor. Você já viu um escravo, um empregado, chamando o seu senhor de pai? Não tem a mesma natureza, não tem a mesma liberdade. Não é a mesma coisa, o relacionamento não é o mesmo. Não é da mesma forma que o filho. Por mais que ele ame o seu Senhor, por mais que ele goste do seu Senhor, por mais que o seu Senhor o trate bem, ele não é filho. Ele não tem herança, ele não é herdeiro. O seu Senhor olha para ele muitas vezes e vê assim, que bom se o meu filho fosse como ele. Mas ele não é filho. E não sendo filho, não é herdeiro. Mas eu e você somos filhos. Nós somos filhos. Temos que deixar de lado tudo aquilo que não é natureza do nosso Pai. Tudo aquilo que depõe contra nas nossas atitudes com relação a ser filho desse papai maravilhoso. O filho tem um pai, o escravo tem um senhor. O filho tem a mesma natureza do pai, o escravo não. Terceiro ponto, o filho obedece ao pai por amor, o escravo obedece ao seu senhor por medo. Quantos crentes estão na igreja por medo do inferno? Ah, mas não é isso, pastor? Não deveria. Não deveria. O filho obedece ao pai por amor, o escravo obedece ao seu senhor por medo. O Espírito Santo opera no coração do que crê, fazendo-o despertar e aumentar o seu amor por Deus. Falta-nos exercitar o amor do Pai Celestial que nos regenerou através do seu Espírito. Falta colocarmos em prática isso. O escravo, ele tenta agradar o seu Senhor porque tem medo dele. Porque tem medo das consequências. Já o filho e herdeiro, obedece para agradar o pai a quem ele tanto ama. São relações antagônicas, totalmente diferentes. Como temos vivido? Eu vou dizimar porque se eu não dizimar, eu vou ofertar porque se eu não ofertar, eu vou me batizar porque se eu não me batizar. Temos vivido como escravos ou como filhos? Temos nos relacionado com o nosso Pai como escravos ou como filhos? Olha a diferença que há. A obediência do filho é uma resposta de amor ao Pai. A obediência do escravo é por medo. Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizerem: eu vou fazer, né, pastor? Eu vou fazer porque senão...
por medo, agindo como escravo. Herdeiro é alguém que tem direito à herança porque é filho, não por méritos pessoais. Não por méritos pessoais. Mas ele tem direito a tudo aquilo que Jesus também tem, porque ele também é filho. Jamais seremos suficientemente bons para merecermos qualquer coisa. Jamais. Mas a palavra diz que Deus nos concede exclusivamente sua graça, não por obras da nossa parte. E achamos muitas vezes que fazendo, realizando, não, porque se eu não fizer, porque se é isso, Deus... Essa não é uma posição de filhos. Essa não é uma atitude de filhos. As obras não são para conseguirmos isso ou aquilo como escravos no passado. Os escravos se degladiavam entre eles mesmos, procurando quem agradava mais o seu senhor, para que conseguisse um pouquinho mais de benefício em relação à vida que viviam. Se ele estava lá de sol a sol todos os dias, ele queria ir para dentro da casa do seu senhor, servir dentro da casa do seu senhor, porque pelo menos ele saía do sol causticante. Mas nós não somos mais escravos, nós somos filhos. E não precisamos agir da forma como agíamos anteriormente, como escravo, para que na nova condição que temos, alcancemos algumas migalhazinhas na nossa caminhada. Porque a atitude de filho é para glorificar ao Pai. É de demonstrar obediência e amor. Não significa de forma alguma negligenciar a lei, a palavra de Deus, de modo algum. Como filhos, é óbvio que a nossa relação de obediência com a palavra passa a ser um ato de amor, mas não uma obediência por medo. Não uma obediência porque se não fizermos, olha o que vai acontecer. É uma mudança de mente. É uma mudança de mente. Precisamos deixar a mentalidade do Egito de escravos para trás e precisamos viver agora como livres em Cristo Jesus, como filhos de Deus, como herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Essa é a vida que nos foi proposta. É isso que está diante de nós nesse ano que se inicia e pelo resto das nossas vidas. Mas como vamos conduzir esse ano? Como vamos dirigir a nossa vida nesse ano que se inicia? Como escravos ou como herdeiros? Como escravo ou como filhos? Quarto, filho e herdeiro é rico, o escravo é pobre. Você pode repetir isso? O filho e herdeiro, o escravo, mais uma vez, o filho, somos filhos e herdeiros. O texto diz adotados na família de Deus, aptos a usar a nossa herança, co-herdeiros com Cristo. O que nós temos em Cristo então? O que nós temos em Cristo? Efésios capítulo 1, verso 7, capítulo 2, verso 6 e verso 7, diz assim: temos a riqueza da sua graça. Em Jesus temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Quantos foram perdoados aqui? Hoje, quando nós participamos da ceia, um dos nossos momentos de gratidão, uma das coisas que vem à nossa mente é que naquela cruz os nossos pecados foram perdoados. Naquela cruz toda acusação que existia contra nós
foi ali cravada e tomamos posse disso e já não vivemos mais debaixo desse jugo. Mas por que muitas vezes declaramos isso? E oramos até com relação a isso em momentos como esse, mas em seguida vivemos como escravos. Em Jesus temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Cristo temos a riqueza da sua graça. Efésios 2, 6 e 7 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que temos a partir de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Olha o que temos à nossa disposição. Temos usufruído disso. Temos tomado posse disso. Mais uma coisa, as riquezas da sua glória. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu não sei como vai ser esse ano, vai ser difícil, vai ser complicado, e se as situações surgirem, e vamos. O meu Deus, o nosso Pai, o nosso Papai, suprirá todas as necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Herdeiros e co-herdeiros, através de Cristo. As riquezas da sua bondade, Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Queridos, tantas coisas nós poderíamos aqui relatar e tantas coisas nós vamos estar falando com você durante todo esse mês acerca de sermos herdeiros e co-herdeiros. Experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. As riquezas de sua sabedoria, Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Todas as riquezas de Deus estão em Cristo e são nosso direito e são nossa herança, diz a palavra. Por que não tomamos posse? Por que olhamos para Jesus enquanto o seu ministério nessa terra e achamos tantas justificativas para a sua vida, para a sua atitude, quando nós deveríamos olhar para aquilo que a palavra diz que ele foi homem, mas escolheu não pecar, escolheu uma vida de demonstrar através da sua existência, do seu caminhar, o seu amor pelo Pai. A nossa mentalidade de escravo do passado ainda nos arrasta nessa vida muitas vezes. Ainda nos leva a não experimentar as riquezas de Deus que estão em Cristo, que são nossas por direito de herança. E por último e não menos importante, o filho tem futuro, o escravo não tem nenhuma perspectiva. O filho tem futuro, o escravo não tem nenhuma perspectiva. Pare para pensar um pouquinho nisso. Como filhos e herdeiros, temos um futuro glorioso diante de nós. Mas o escravo não tem perspectiva alguma. E isso muda totalmente a nossa visão do que vai ser amanhã, do que vai ser 2019, do que vai acontecer, de como as coisas vão acontecer, o que será que está por vir. Não somos mais escravos. Temos perspectiva sim.
Temos esperança sim, temos um futuro glorioso sim, porque somos filhos de Deus. Não há futuro para quem é escravo. Não há futuro para quem é escravo. Qual é a sua condição? Como você tem andado? E é interessante que, tanto no passado, como hoje, há aqueles que têm a mentalidade de escravos e preferem se manter assim. Preferem continuar com a vida assim. No entanto, a palavra diz que o pai sempre provê para o filho. A palavra diz também que o pai entesoura para o filho. Não mais escravos. Já passamos do primeiro estágio de adoção, quando nós fomos resgatados por Cristo e recebemos o Espírito Santo. O segundo estágio se dá na vinda de Jesus, quando recebermos a nossa redenção, a redenção do nosso corpo e sermos semelhantes a Ele, como diz em 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Somos filhos e herdeiros, e a melhor parte da nossa herança, diz a palavra, ainda está por vir. A melhor parte da nossa herança ainda está por vir. E o que isso significa para mim e para você? Que não precisamos ficar olhando para o passado e dizer, por que até hoje eu me comportei como escravo? A melhor parte da sua herança ainda está por vir. A melhor parte do que Deus tem para você, das promessas que o Senhor tem para a tua vida, para a sua família, ainda estão por vir. Haja como um filho de Deus, haja como um herdeiro de Deus. É isso que está à minha e à sua disposição. O que tudo isso quer nos ensinar? Primeiro, Deus é nosso Pai e deseja que nos acheguemos a Ele como filhos amados. Que o chamemos de papai. Que o chamemos de papai. Que essa relação de intimidade, porque Ele é o nosso papai querido, que nos vê em secreto, diz a palavra, que está ali quando o buscamos, e o buscamos de todo o coração, e quando o buscamos de todo o coração, não voltamos de mãos vazias. O que tudo isso quer nos ensinar? Que precisamos olhar para a palavra de Deus e obedecê-la. Próximo. Precisamos olhar para a palavra de Deus e obedecê-la, mas como um ato de amor ao nosso Pai. Não por medo do inferno, como escravos assustados. Não como escravos assustados, mas por amor ao nosso Pai. O que tudo isso quer nos ensinar? Que temos um futuro glorioso pela nossa frente, aleluia! Temos um futuro glorioso pela nossa frente. Porque o nosso Pai Celestial tem entesourado para nós. Quando olhamos para a vida dos nossos filhos, volta e meia eu sento com os nossos filhos, eu e a Luciana sentamos com os nossos filhos e começamos a falar de projetos. Nós não falamos de coisas para nós dois, nós falamos de coisas para eles. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Quanto mais o nosso Pai Celestial. O Pai Celestial tem entesourado para nós. Que tudo isso quer nos ensinar? Todos os que receberem a Cristo não são mais escravos, mas filhos e herdeiros. Portanto, amados, é necessário combater a mentalidade de escravos. Lembra, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do seu coração.
Você já foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. Você não vive mais nas trevas. Você é filho, você é herdeiro. Você não é mais escravos. Assumamos a nossa condição de filhos. Nos posicionemos diante da nossa condição de filhos e herdeiros, não mais escravos medrosos. Como você tem vivido? Como você tem vivido? Filho ou escravo? Filho ou escravo? Feche os seus olhos. Não chame a atenção de ninguém que está do seu lado. Mas feche os seus olhos. E diante de tudo isso que o Espírito Santo ministrou, qual é a sua condição? Como você tem vivido? Como filho ou como escravo? Com os olhos fechados, trazendo a sua memória. O filho tem a mesma natureza do pai, o escravo não. O filho tem um pai, o escravo tem um senhor. O filho obedece ao pai por amor, o escravo obedece ao seu senhor por medo. O filho e herdeiro é rico, o escravo é pobre. O filho tem futuro, o escravo não tem nenhuma perspectiva. Como você tem vivido? Como filho ou como escravo? Mas isso é apenas para te levar a uma reflexão. Porque o que importa é a confissão que você pode fazer nessa noite. O que importa é que essa palavra não seja mais uma informação para você, mas seja um momento de decisão na sua vida. Seja um momento de uma tomada de decisão e atitude na sua vida. Para que você deixe de uma vez por todas o Egito para trás. E viva agora caminhando em direção à terra prometida, de cabeça erguida como filho de Deus, como herdeiro de Deus, como co-herdeiro com Cristo. Como o texto que nós lemos, perguntando: e agora, papai? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima aventura que vamos viver juntos? E agora, papai, o que você tem para mim? O que está diante de mim nesse ano que se inicia? O que você tem para a família que você me deu? E agora, papai, o que você tem para os meus filhos? E agora, papai, o que você tem para o meu ministério, para a minha célula? O que você tem, papai, para o meu casamento? O que você quer me levar a experimentar? Escravos cumprem tarefas. Escravos cumprem por medo. Nós caminhamos, herdeiros e filhos caminham de mãos dadas com o Pai. Não importa para onde Ele vai os levar, não importa, é o Pai. É o Papai amado. Eu confio nele, eu creio nele. Ele tem um futuro e uma esperança para mim. Ele tem promessas para a minha vida. Está diante de mim tudo aquilo que ele sonhou e planejou, não importa. Filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, não mais escravos, não mais escravos. Como você tem vivido? Como filho ou como escravo? Coloque-se de pé, por favor. Se essa for a sua vontade. Porque o Pai, você aprendeu que Ele não quer
que o relacionamento com você seja de escravos, mas sim seja de filho. Então não sou eu como pastor, não sou eu como ministrante da palavra dessa noite que vai dizer para você, faça assim. Repita comigo assim, não. Mas se for esse o desejo do seu coração, eu quero levar você a confessar a palavra. Eu quero levar você a confessar a palavra. Lembre que não é o seu esposo que toma a decisão por você, que é a sua esposa que toma a decisão por você. Aos filhos naturais que estão aqui, não são os seus pais, a decisão que os seus pais tomaram, então, eu vou para o céu junto porque meu pai vai. Não. As nossas decisões com o nosso Papai Celestial devem ser individuais. Mas eu coloquei nesses slides alguns desses textos que nós lemos como uma confissão para nós fazermos encerrando esse tempo. Declarando a palavra, porque ela tem poder, amém? A palavra tem poder. Então eu quero convidar você a fazer isso. Mas você também tem a liberdade para ficar de boca fechada. Mas a palavra nos diz assim, eis que hoje ponho diante de ti bênção e maldição. E o próprio Deus, o nosso próprio papai, continua dizendo assim, escolhe pois a bênção, ainda dá uma dica. Por que será que ele falou assim? Porque muitas vezes o nosso coração duro, endurecido pelo pecado, não quer que tomemos decisões e façamos confissões diante de Deus. Mas hoje está diante de você e você pode fazer isso. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu reconheço, concordo e confesso o que Deus diz ao meu respeito. Vamos mais uma vez? Eu reconheço, concordo e confesso o que Deus diz ao meu respeito. Está escrito em Romanos 8,15, que eu não recebi um espírito de escravidão para viver atemorizado, mas recebi o espírito de adoção, por meio do qual eu posso clamar, Abba Pai. Está escrito em Romanos 8,16, que o próprio Espírito testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Está escrito em Romanos 8,17, se sou filho, sou também herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Amém? Você crê nisso? Tome posse dessa palavra. Você não fez uma confissão diante de palavras de homens que foram colocadas aqui para você fazer, mas foi uma confissão da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E eu fiz questão de colocar o texto lá, para que você pudesse saber o endereço de onde está escrito, para que muitas vezes, durante esse ano, quando Satanás se levantar, você vai dizer, Satanás, está escrito. Satanás, está escrito, eu não sou mais escravo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, você não tem autoridade sobre a minha vida, sobre a minha família, você não tem autoridade sobre nada que diz a meu respeito, porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus e eu sou co-herdeiro com Cristo. Confesse a palavra, declare a palavra, primeiro culto do ano, desvendando, dando receitas para você, para uma vida abundante, para uma vida maravilhosa, para uma vida bem-sucedida, não apenas nesse ano, mas em toda a sua existência. Amém?
filhos de Deus. Se sou filho, sou também herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E se eu enfrentei momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passarei momentos inesquecíveis. Pense nisso. Pense nisso. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo,
Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo